Então vamos trabalhar agora, né? Revolução meio técnico, científico, informacional. Vamos fazer um recorte, né? Vamos diminuir o assunto e vamos tratar da chamada revolução técnico-científica, que eu já falei na aula passada. Agora hoje eu vou falar de uma forma mais detalhada, né, para você, tá? Ou seja, pessoal, a partir, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, após 1945, nós percebemos, e principalmente as empresas e os governos, perceberam que deveriam investir, né, no conhecimento científico, investir nas pesquisas e na ciência. Esse movimento não foi só os governos que perceberam, foram os governos e as empresas. Traduzindo para a linguagem capitalista, né? O setor privado e o setor público percebeu que se a gente conseguisse aliar conhecimento científico com as técnicas e ao mesmo tempo a indústria, nós poderíamos aumentar a possibilidade de lucros e de produtividade. Tá? Então essa foi o X da questão. Esses investimentos, pessoal, eles foram bastante amplos, né? Principalmente em algumas áreas específicas, como por exemplo, na indústria química, por causa do surgimento das necessidades das pesquisas relacionadas principalmente a petróleo e a descoberta de novos fertilizantes para a agroindústria, por exemplo, a partir da década de 50 e 60, com a Revolução Verde, tá? Que decidiu modernizar a agricultura no planeta, né? Ao mesmo tempo, a indústria automobilística, estimulada pelo consumo, na verdade, não necessariamente para a produção, o transporte. Então vai haver uma evolução na questão do consumo dos automóveis individuais. Então, tecnologia acoplada à fabricação de carros e automóveis para ostentação, na verdade, vamos dizer assim. Não é para, né, não tem tecnologia para caminhões, tecnologia para, não, é tecnologia para automóveis esportivos, vamos dizer assim, né? Mas avançou bastante nesse setor. Outros setores como a eletrônica, né, que passou a ser chamado também de microeletrônica, né? E o setor que desenvolveu bastante, a farmacêutica, descoberta de novos medicamentos, pesquisas nessa área, tá? Além da indústria farmacêutica, você tem também a informática, a chamada a informática vai ser o grande boom, né? O grande símbolo da revolução técnico-científica que estamos falando, tá? Isso significa que houve um aumento do poder de produção da sociedade humana. Então, nós nunca produzimos tanto quanto produzimos hoje, ao longo da história. Então, a produção industrial se agigantou. A produção agrícola se agigantou. Mas os problemas continuaram. Mesmo a produção agrícola aumentando, logicamente, você tem uma contradição. A fome ainda é uma realidade no mundo, né? Mesmo os produtos industrializados aumentando, nós temos a realidade. Nem todos têm acesso a esses produtos, porque eles estão aí para atender o quê? Atender o mercado, o consumo, e não as necessidades em si. Portanto, essa revolução, pode falar. Não, talvez, é possível sim. Os problemas aumentaram, tá? Então eu posso dizer para você que realmente os problemas aumentaram. Por quê? Eles ficaram mais visíveis, tá? Então eles se tornaram mais visíveis e a partir do momento que eles se tornam mais visíveis, há uma reação da sociedade. Então, por exemplo, a pobreza, que até então era conhecida localmente, ela passou a ser, através das tecnologias informacionais, por exemplo, as desigualdades de renda, elas passaram a ser problemas mundiais.
E isso gera outros problemas. Por exemplo, vai crescer a insatisfação. Então, quer dizer, os problemas aumentaram, né? Mas isso graças à divulgação. Não que, né, não que numericamente tenha aumentado, mas é que a partir da divulgação novos problemas surgem, né? Por exemplo, essa morte do cara lá do negro pelos policiais dos Estados Unidos, isso no passado levaria um mês para chegar no Brasil, as notícias, né? Um mês, 2 meses. Hoje, praticamente ao vivo, a gente tem acesso. E rapidamente, o que acontece? Soma-se aos problemas locais. Por exemplo, no Brasil nós temos sérios problemas relacionados à violência policial contra negros. Então, há uma identificação com o problema rapidamente. Consequentemente, algo que era controlado localmente, agora torna-se global. Portanto, os problemas aumentaram, né? Mas graças ao quê? À informação. A esse mundo informacional que nós vivemos, tá? Então, essa revolução, ela é uma revolução científica, a revolução técnico-científica, porque está ligado à ciência, à produção, mas também ela é produtiva, está relacionada às empresas e governos que querem aumentar a sua produtividade. Por isso, esse momento técnico-científico é chamado de momento tecnológico. Então, você pode chamar o momento em que nós estamos vivendo, né, do meio técnico-científico informacional como sendo um meio tecnológico, né? Os gastos, na verdade, eles são no sentido, os investimentos são no sentido de aumentar a produtividade. Então a gente tem investimento em duas áreas importantes, né? A chamada área de CIT, Ciência e Tecnologia, e as áreas de P&D. É P&D, tá, gente? Não tem I, não. É P&D. Pesquisa e Desenvolvimento. Então, investimentos na área, né, de ciência e tecnologia, investimento na área de pesquisa e desenvolvimento tem crescido no mundo, tanto no setor privado quanto no setor público. Traduzindo, tanto nas empresas quanto nos órgãos oficiais dos governos, né, dos governos de cada país. Então, há uma conjunção, uma ideia de que os nossos problemas, por mais variados que sejam, podem ser resolvidos por investimentos nessas duas áreas, né? Ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Veja a diferença, né? No passado, a gente investia, por exemplo, em transportes, infraestrutura de transporte para facilitar a circulação de mercadorias, né? Hoje, os investimentos são direcionados a esse setor. Só para você ter uma ideia, aí gera a primeira desigualdade. Porque os países pobres, eles estão preocupados em resolver problemas emergentes da sociedade. Por exemplo, a fome, a desigualdade, dificuldade de acesso à educação, saneamento básico. Os países desenvolvidos, também chamados de países centrais, eles estão na frente. Eles estão à frente desse processo, porque eles sobra recurso para investir em pesquisa e desenvolvimento e ciência e tecnologia. Então nós estamos vendo criar mais uma forma de desigualdade no mundo, que é a chamada desigualdade tecnológica. Então nós estamos criando uma nova forma de exclusão. Se antes eu tinha desigualdade econômica, o norte rico e o sul pobre, hoje eu tenho uma desigualdade tecnocientífica. O norte rico tem recursos, tanto as suas empresas quanto os seus governos, para investir em CIT, Ciência e Tecnologia, e para investir em P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Tá? Só para você ter uma ideia, em 2016, como está no livro de vocês mesmos, mostrando esses dados, né? Você tem uma ideia, alguns países, por exemplo, em 2016, os países que mais investiram, né, em pesquisa e desenvolvimento foram Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Olha só, os países mais ricos. Se você observar, isso significa que
esses países estão à frente do processo econômico e dessa nova realidade que é o mundo globalizado dentro de um espaço técnico, científico e informacional. Quando a gente olha para o setor privado, para as empresas, olha só que interessante, né? Você tem dados de 2018, por exemplo, em 2018, a Amazon e a Alphabet, são duas empresas dos Estados Unidos, foram as que mais investiram em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Entenderam? Depois vem a Volkswagen da Alemanha, a Samsung da Coreia do Sul, a Intel. Olha a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem essas grandes empresas privadas, quer dizer, particulares, que investem em pesquisa e desenvolvimento. E quando eles criam uma tecnologia, essa tecnologia é deles. Se a gente for utilizar, a gente tem que pagar por essa tecnologia. Deu para entender? Então a gente vai ter que utilizar, vai ter que pagar esse uso, né? Então, pode-se dizer que esse pagamento, então, ele vai ser feito de que forma? Ele vai ser feito através dos chamados de royalties. O que são royalties? É como se fosse uma espécie de compensação, um pagamento que você executa por estar usando uma tecnologia. Quando você compra um computador do Windows, por exemplo, um sistema operacional Windows, você paga pelo Windows, porque a tecnologia foi desenvolvida por uma empresa privada. E ela disponibiliza no mercado, mas para você usar, você tem que pagar. Passou 3 anos, 2 anos, sei lá, venceu o período, você é chamado a renovar a assinatura. Assim é com a soja transgênica, com o milho transgênico. Deu para entender? Então, toda pesquisa e desenvolvimento que se produz tem um preço, né? E quem tem que pagar? Os países que não têm essa pesquisa e desenvolvimento acontecendo em seus territórios. Pode falar. Sim, então, depende, porque assim, geralmente os países, olha só, geralmente os países que têm essas grandes empresas, né, que tem a sede dessas grandes corporações tecnológicas, geralmente são países que têm uma carga tributária menor. Geralmente, tá? Agora, se essa mesma empresa, então se tem uma carga tributária menor, quer dizer que está dentro da ideia de livre mercado, de livre comércio. Agora, vamos supor no país onde ela esteja inserida, né? No país onde ela esteja vendendo esse produto. Logicamente que esse produto, ao ser comercializado, ele vai incidir impostos realmente sobre ele. Tá? Então vai incidir impostos que vai reverter para, vamos dizer assim, para o governo local. Certo? Mas a conta acaba não fechando. Porque o consumidor, além de pagar o imposto que já vem embutido, ele também, obviamente, por causa dos atravessadores e todo o processo de importação e exportação, além dele pagar o produto, ele vai já está embutido ali o royalty que a empresa está cobrando dele. Então, quando você compra um pacote tecnológico, já está embutido o royalty, mas já está embutido o imposto também. Então não perde não, a empresa não está perdendo. Quem está perdendo é quem está comprando. Pode falar. Uhum. Certo. 2 vezes. Aham. Isso, na verdade, assim, olha como que funcionam os pacotes tecnológicos e toda a inovação tecnológica que vem do capitalismo central, dos países centrais do capitalismo atual. Realmente, você paga 2 vezes, porque você vai pagar os impostos que estão embutidos ali. Além disso, você vai pagar pelo uso da ferramenta, da tecnologia. Ela é te cedida por um prazo. Depois, exige uma renovação desse contrato, entre aspas. Né? Então, por exemplo,
Se você compra, sei lá, uma semente transgênica, além de pagar um imposto, tá? Dessa transação, os impostos que cada país tem as suas regras, você também paga pelo uso. Então o royalty, ele não entra no imposto, os royalties entram pelo uso da tecnologia, pelo direito de usar. Então é uma coisa absurda, é como se você comprasse uma coisa, mas você não pode usar enquanto não tiver a licença autorizada. É isso, tá? Então, os governos e empresas estão investindo pesadamente em pesquisas e desenvolvimento, só para você ter uma ideia. E isso tem uma coisa que está por detrás e que a gente tem que discutir, a questão da propriedade intelectual. Porque toda produção tecnológica está envolvida uma produção intelectual, um conhecimento científico. E aí nós entramos em situações complicadas. Por exemplo, um país subdesenvolvido como o Brasil, geralmente há a possibilidade de que eu, vamos supor, queira desenvolver uma pesquisa na área, sei lá, de recursos humanos, e eu não consiga financiamento aqui no Brasil para desenvolver a minha pesquisa. Qual seria a saída? O Estado brasileiro, ou seja, através de instituições públicas, universidades, institutos de pesquisa, deveriam assumir essa minha ideia e quando ela fosse colocada em prática em qualquer empresa do mundo, a gente estaria recebendo os royalties por essa inovação. Deu para entender? Só que como não há investimento em educação básica, em especial em educação básica ligado à indústria, porque o Brasil optou pela questão, por exemplo, se pegar o Brasil, nós optamos pela questão da agrícola. Gente, educação numa sociedade agrícola não vai para frente. A educação moderna ela foi estruturada a partir da indústria. Então eu tenho que ter suporte industrial para colocar em prática tudo que eu aprendi. Ah, mas a agricultura brasileira é moderna, tem equipamentos, tecnologias, é só investir mais nessa área. Sabe por quê? Toda essa tecnologia que há na agricultura, ela é industrial, ela não é agrícola. Você acha que o drone que tira foto da lavoura, que monitora a umidade, o drone foi desenvolvido com pesquisas agrícolas? Não, foi desenvolvido com pesquisa industrial. E o Brasil, como todos os países subdesenvolvidos, estão desindustrializando. E nós temos a falsa ideia de que o agronegócio vai nos salvar. Não vai. O agronegócio gera um volume de exportação e de entrada de capital e saída de capital. Entra e sai, não fica, não materializa em geração de emprego, não materializa em infraestrutura de transporte, não se materializa em melhorias, né, que vão ficar para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Né? É negociado em bolsas de valores, a saca de soja. No clicar de um mouse é pago em dólar a saca de soja. Não fica nada aqui. Aqui a gente só oferece o quê? Mão de obra e o solo. O Brasil, com o modelo agrícola que nós estamos colocando, nós viramos alugador de terra. O Brasil só está servindo para alugar terra, para os outros trazerem sua tecnologia, explorar e vão embora igual gafanhotos. Então, só para finalizar, eu quero dizer o seguinte: a propriedade intelectual é muito importante. E isso está acontecendo porque o Brasil, por exemplo, e todos os países subdesenvolvidos, dentro desse mundo tecnológico, se transformaram em verdadeiros locais onde acontece um fenômeno chamado de fuga de cérebros. Os pesquisadores, os cientistas estão indo embora. Isso está acontecendo na Índia, isso está acontecendo, até na China está acontecendo isso. O que você vê de cientista chinês
indiano trabalhando nas empresas dos Estados Unidos e da Europa é gigantesco. O que você vê de cientistas brasileiros trabalhando em laboratórios, trabalhando em áreas de pesquisa, projetos de pesquisa na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, basta você assistir os jornais, por exemplo, sempre mostra. O brasileiro, doutor fulano de tal, pesquisador do instituto tal, é brasileiro e faz parte da equipe que está desenvolvendo tal projeto. Você pode ver que vira e mexe, você tem esse tipo de notícia. Pode falar, Meirelles. Uhum. Ah, sim. Isso mesmo. Na verdade, isso não é de agora, né? Então, assim, se você pegar depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que mais aconteceu, foi isso. E continua, tá? Então, essa situação de não ter patente intelectual faz com que os países subdesenvolvidos acabem ficando à margem desse mundo dito globalizado. Então, o mundo é globalizado? Maravilha. Porém, as desigualdades estão se agigantando cada vez mais, tá? Olha só para você ter uma ideia. No livro de vocês, na página 147, tem uma tabela que mostra, por exemplo, o recebimento por uso de propriedade intelectual. O que significa? Os países que ganham dinheiro só porque tem pessoas que desenvolveram pesquisas científicas e que hoje rende dividendos, recursos para esses países. Olha só. Isso em 2016, em bilhões de dólares, em bilhões. Estados Unidos, primeiro lugar, 124 bilhões de dólares. Só no ano recebeu. Metade dos cientistas que estão lá nos Estados Unidos não são de lá. É de países subdesenvolvidos que foram para lá. Tá? O Japão, em segundo lugar. Os Países Baixos, você sabe, Países Baixos é Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A Suíça, a Alemanha, Reino Unido, França, Irlanda, Suécia, Coreia do Sul. O Brasil está em 24º nessa tabela. 24º, né? Sendo que temos potencial para crescer muito mais na questão de propriedade intelectual. Pode falar, Meirelles. Meirelles? Ah. Isso, quando você compra, na verdade você tá tendo posse da coisa, mas não a propriedade. Né? Aliás, você está tendo a propriedade, mas não a posse. Propriedade é que você pegou a coisa, essa caneta. Desculpa, a posse. Peguei a caneta. Mas eu ainda não posso usar essa caneta do jeito que eu quero. Né? Então, para eu usá-la, com todas as ferramentas que essa caneta tem, eu vou ter que pedir autorização. Aí eu tenho que pagar. Deu para entender? Isso é o royalty. É o direito que você tem por usar uma tecnologia que foi vendida para você. Tá certo? Pode falar. Muito bem lembrado, o Ferrari que falou, né? O Gabriel. Hein, Gabriel? Muito bem lembrado isso aí, tá? Existem essas grandes corporações, muitas delas são mais ricas, né? Em recursos, em capital, do que países da África, por exemplo. A Microsoft, dizem que a Microsoft parece-me que ela equivale o volume de dinheiro que circula dentro da Microsoft, né, daria para comprar 6 países africanos. Entendeu? É um absurdo. Ou seja, está havendo uma grande concentração. Pessoal, tudo isso foi sobre o meio técnico, científico e informacional, mas um recorte que eu fiz sobre a questão da revolução tecnocientífica. Próxima aula a gente vê mais sobre o espaço técnico e informacional.